Eu quero trazer uma palavra, obrigado time, eu quero trazer uma palavra que eu ia trazer no último culto e eu não trouxe, eu vou ministrar ela hoje. O tema é um tanto quanto desconfortável, até desafiador, para alguns assustador, é filho de Deus ou filho do diabo? Quem é você? Um silêncio meio estranho ficou no culto, ninguém respondeu, ninguém ousou responder. Nós temos filho de Deus aqui, eu posso ouvir um amém ou não? Eu não vou perguntar se tem filho do diabo, se tem, se manifesta agora, vaza. Então, eu acredito, eu quero ler um texto para você, para embasar o título da mensagem. Abra comigo primeira carta de João. São 3 cartas de João, a primeira carta, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 10. Eu quero embasar, usar o texto para deixar consonante aí com o tema. Primeira João capítulo 3, versículo 10. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O texto já começou falando que a partir de agora, a minha versão tem 2 pontos aqui. Quem aqui tem 2 pontos depois dessa frase? Então, tem 2 pontos. Então a minha tem 2 pontos. Então a partir daqui, no português, quando tem 2 pontos, significa que a partir daqui, tudo que vai ser dito é referente ao que foi dito antes dos pontos. Estamos juntos aqui ou não? Então, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí ele começa dizendo: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que vos ameis uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos financeiros neste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, como pode nele existir o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. Posso ouvir o amém? Aperta o cinto que nós vamos voar. Ou prepara as costas que a gente vai apanhar. Quem acredita que um pai que ama corrige? Quem aqui já foi corrigido pelo seu pai? Quem já foi muito corrigido pelo seu pai? Quem precisou de muita correção pelo seu pai? Então não foi culpa do seu pai, foi sua, você merecia. Tem gente que mereceu, mais correção. A correção, ela revela amor. É mais fácil revelar amor pela correção do que pelo elogio. Aliás, amigos corrigem, inimigos elogiam. Normalmente o elogio, ele pode vir com interesse, a correção não. A correção é porque você ama a pessoa. Então, toda manifestação de correção tem na sua face oculta o amor. Quando um pai disciplinarmente corrige um filho, ele está dizendo: eu amo vocês. E a Bíblia vai dizer que vós não sois bastardos, sois filhos, por isso o vosso pai vos corrige. Então, se nessa noite, você que está aqui online, essa palavra pode corrigir eu e você, eu quero que você dê um sorriso bem bonito e fale assim: Jesus, obrigado porque o Senhor me ama. Porque toda correção revela um amor de Deus. E eu não posso pregar um evangelho caricaturado,
o que seria um evangelho com caricatura? É um evangelho, o que é uma caricatura, aliás? É quando você pega uma parte destacada do rosto de alguém e faz um desenho com aquela parte destacada. No meu caso, uma caricatura, o nariz destacaria. Cada um aqui destacaria alguma coisa, porque a caricatura destaca uma parte. O evangelho não pode ser uma caricatura. Eu não posso pregar o evangelho do amor, mas não pregar o evangelho da justiça. Eu não posso pregar o evangelho da inclusão, mas não pregar o evangelho da correção. Eu não posso pregar o evangelho de Deus te ama, mas não posso deixar de pregar o evangelho de Deus te corrige. Porque o amor e a correção não estão desvinculados, pelo contrário, andam de mãos dadas. Estão querendo tirar o amor da correção, dizendo que quem corrige e querendo limitar a correção dos pais, é claro, toda agressão é pecado e toda agressão fere e não deve ser corrigido com agressão. Um pai que agride o filho, ele peca contra Deus e contra a lei e precisa ser punido. Não estou falando de castigo, de ferimento, eu estou falando de correção. E a correção com amor, ela não vai ferir, ela vai alinhar. Então, deixando isso de pano de fundo, o texto ele é duro. Só que é interessante lembrar que o texto está sendo escrito para crente. Então é importante lembrar que o texto não foi escrito para os filhos do diabo. O texto foi escrito para os filhos de Deus. Só que o escritor, João, está dizendo o seguinte: ei, filho de Deus, eu vou falar para vocês as características de um filho de Deus e de um filho do diabo, para vocês aferir o coração de vocês. Ele não está dizendo, o texto não está dizendo, ó, uma parte aqui é do diabo, uma parte é de Deus, você que são de Deus ouça isso. Não, ele está dizendo, tanto que ele termina o texto dizendo filhinhos, ele termina assim, filhinhos, não amemos de palavra. Ele está dizendo, vocês são meus filhos. Então é Deus falando com seus filhos. Então saiba que se Deus me corrige, é porque Ele me ama. Esses dias eu contei aqui, resumidamente, que eu passei por um câncer, que ficou, era maligno, um câncer mortal, mas ele ficou na pele, ele não desceu da pele. Então foi retirado e graças a Deus a biópsia diz que eu estou livre, o corpo todo está livre, não tem nenhuma célula cancerígena. Mas isso veio por uma correção, o pai me amando. Eu lá em casa, muito orgulhoso, um pouco de machismo com uma cultura, e a Vivi dizia, amor, deixa eu bater uma foto dessa mancha. E eu dizia, para quê? Não precisa, está aí faz tempo. E a Vivi disse assim, amor, você é um bom pai, um bom marido, mas vai no psicólogo. Eu disse, para quê que eu vou no psicólogo? Eu não preciso disso. Então, querendo ou não, e Deus me amando, o que Ele fez? Me corrigiu. Como é que Ele me corrigiu? Ah, é? Não vai então. Deus puxou a minha orelha, permitiu que a minha esposa batesse a foto. Aí de repente em 7 dias eu estava vivo e morto ao mesmo tempo, eu não sabia o que aconteceu da minha vida. Bagunçou minha casa. No outro dia eu fui no psicólogo, acredite se quiser, fui no psicólogo, sentei na frente do psicólogo e disse assim, quase que eu disse assim, eu acho que Deus me mandou aqui para te ensinar alguma coisa. Não sei, Ele te ama muito. Quase, pensei, mas não. Tanto que ela falou, e agora? Não sei, Deus mandou vir aqui. E ela começou a ver coisas da minha vida que estavam empoeiradas no meu coração, e eu não conseguia perceber no dia a dia. Eu sou salvo, eu acredito, pelo poder do nome de Jesus. Mas o fato de estar salvo não significa que não tem coisa para consertar. Posso ouvir um amém? Tem gente que se batizou aqui, mas ainda está no conserto. Quem aqui ainda está no conserto? Quem está muito no conserto ainda? Está todo mundo no conserto. Todo mundo ainda em ajuste. E Ele quis me corrigir, porque Ele me amou muito. Ele me corrigiu. Tanto que, olha que interessante, eu tirei o câncer às 8h30 da manhã de terça-feira. Eu fui ter a primeira sessão com a psicóloga online às 2 da tarde no mesmo dia. No mesmo dia. E ela começou a fazer perguntas. Ela começou a fazer perguntas e começou a abrir alguns lugares que eu não queria abrir. E ela foi perguntando, eu fui abrindo. Eu fui abrir. E no final ela falou assim, olha, se você... Ela começou a anotar umas coisas. Ela falou, se você continuar nesse ritmo que você está, de ativismo, de cobrança pessoal, de exigência da sua casa e de você, porque eu, num processo de entender a graça, ela disse a seguinte frase, acredite se você quiser, você pode morrer a qualquer momento de câncer de pele,
Fazia 5 horas que eu tinha tirado o câncer e ela não sabia. Você pode morrer, sabe do que? De úlcera nervosa. Ela não sabe, mas eu tenho um amigo chamado omeprazol. Quem conhece esse amigo? É meu amigo. Se eu me estresso, o estômago já estoura. E ela falou, tu pode morrer de câncer, tu pode morrer de... E eu falei, de infarto? Eu falei, E eu pensei comigo, vai que a Vivi casa de novo, eu vou ter que me recuperar. Urgente, não posso morrer. E aí eu senti Deus me amando. Quem está entendendo? Deus me amando, me corrigindo. Então esse texto vai falar de características de um Deus que ama. Jesus escreve a carta para a igreja. Logo, não é uma carta de acusação. João, perdão, escreve uma carta para a igreja. Logo, não é uma carta de acusação. É uma carta de correção. Bom, mas tem um alerta, que podemos emprestar a nossa vida para o diabo. É um alerta aqui. Então, se é para a igreja, e tem um alerta que nós podemos emprestar a nossa vida para o diabo, assim como Pedro emprestou a sua boca. Quem concorda comigo que Pedro emprestou a boca para o diabo? Não, quem não concorda é porque não lê a Bíblia ainda. Quem concorda que Pedro emprestou a boca para o diabo? Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, você não vai morrer não. Aí Jesus fala, afasta de mim, Satanás. Mas o senhor pergunta, Pedro era do diabo? Não, por favor, gente. Eu estou carente hoje, eu preciso de respostas. Pedro é do diabo? Então se Pedro não é do diabo, por que Jesus chama ele de Satanás? Porque Pedro emprestou a boca. E às vezes você, mãe, empresta a boca para o diabo para amaldiçoar o seu filho. Você, pai, empresta a boca para o diabo para dizer para o filho, você não vai dar nada na vida. Aí você emprestou a boca para o diabo. Pedro emprestou a boca para o diabo. É disso que a carta está falando. Não emprestem a vida de vocês. Vocês não são filhos do diabo. Ele vai dar alertas para mim e para você. É interessante, né, entender desse contexto que todas as cartas de João são cartas pastorais, que estavam tentando, 1ª, 2ª e 3ª João, são cartas que aplacaram heresias da época. Tinha muita heresia entrando na igreja. Heresia do tipo assim, faz 7 semanas de campanha que Deus vai te dar vitória. Heresia do tipo assim, você é cabeça e não cauda. Se você entregar a vida para Jesus, não tem mais conta para pagar, é carro zero e apartamento zero. Tinha umas coisas entrando assim. Se você viu por aí essas coisas, também tinha naquela época. E hoje também tem um fermento dos fariseus, né? Uma toxina sutil entrando nas igrejas, bem perigosa. Sabe como é que é? É um veneno do diabo. Ele vem disfarçado da seguinte frase, ó: vive como você quiser, faça o que quiser, faça o que te faz bem. Olha que sutil, não tem cara de crente isso? Faça o que te faz bem, está tudo bem, né? É interessante. Seja feliz. Faça tudo para ser feliz. O que te faz feliz? Faça. Então que sutil, não parece até bonito, não parece até bonito, né? Levanta a cabeça, você é vitorioso. Tem uma cara de bom aqui. Eu não estou dizendo que você deve abaixar a cabeça, mas é sutil. Não importa o que Deus pensa sobre isso. Não tem Deus moral. O que é imoral e imoral? Não existe mais. Fica tranquilo. Você é feliz? Segue. É sutil, mas é perigoso. Deus te recebe de qualquer forma. Posso ouvir um amém? Mas não deixará você da forma que você chegou. O Evangelho recebe você de qualquer forma. Venha como estás, mas não permaneça como chegou. Estão tirando a correção do amor. A Bíblia é cheia de comparações. Luz e trevas, joio e trigo, árvore com fruto e sem fruto, com bom fruto, com mau fruto, água boa e água ruim da mesma fonte. Aqui tem uma comparação, filho de Deus ou filho do diabo. Mas que características são essas que distinguem um filho de Deus de um filho do diabo? Primeiro,
o texto diz, vamos lá, não pratica justiça. Então um filho do diabo não pratica a justiça. Pastor, o que é justiça? A palavra justiça no original significa algo reto, uma retidão. Não andam segundo a vontade nem os valores de Deus. Um filho do diabo, escute isso, um filho do diabo, o seu prazer está em ter prazer. Vou repetir, um filho do diabo, o seu prazer está em ter prazer. Então não importa se eu vou deitar com uma mulher que não é minha, eu vou ter prazer com ela, é isso que importa. Não importa se eu vou ganhar dinheiro lícito ou ilícito, eu vou ter prazer com isso, é isso que importa. Não importa se a cocaína vai destruir meu corpo, eu vou ter prazer nisso, é isso que importa. Não importa o que Deus pensa sobre minha conduta, eu vou ter prazer, é isso que importa. Então um filho do diabo, ele tem prazer em ter prazer. Só isso, é o que o texto está dizendo. Ele não anda em retidão e justiça, a justiça dele é o prazer dele. Obediência é um peso para o filho do diabo. O que Deus pensa e diz não importa, ou pouco importa. Bom, e o filho de Deus? Ele tem prazer em agradar a Deus. Ele não quer dizer que ele acerta. O filho de Deus, ele não quer dizer que ele vai acertar sempre, mas o prazer dele é agradar a Deus. É igual um filho que ama o seu pai. Qual o prazer de um filho que ama o pai? É agradar o pai. É fazer algo que o pai vai dizer, muito bom, meu filho. Eu estava vindo para cá do retiro de casais e a Vivi começou a falar com a Karina, que estava cuidando da Bela, e a Bela tinha uma tarefa para fazer. E essa tarefa, ela deixou a folha na escola. E como é que faz agora para entregar segunda-feira? E ela mandou um áudio. Mãe, fala para o pai, para ele não brigar comigo. Porque assim, eu esqueci a folha, sabe? Um momento de deslize. Ela começou a contar uma história. E ela começou, pai, então, mãe, pai, não brigar comigo, porque assim, e o coração do lado de cá do pai, que já estava duro, já começou a ficar mole, ouvindo o áudio. Eu falei, deixa eu mandar um áudio para ela. Aí eu mandei um áudio, filha, você sabe, a gente já conversou, a sua responsabilidade é estudar. O pai tem do pai, a mãe é da mãe. Então assim, capricha, está vendo? Agora você foi prejudicada por um esquecimento. Mas está tudo bem, filha, a gente resolve de alguma forma. Ela escreveu, tá bom pai, te amo. Porque ela não queria me decepcionar, porque ela me ama. Então um filho de Deus ama o seu pai, e amando seu pai, ele não quer decepcionar o pai. Ele tem prazer em agradar o que o pai diz e importa. O que o pai diz importa. Eu lembro da Vitória, que a Vitória chegava em casa, às vezes feliz com alguma coisa, e a Vivi dizia, eu dizia, não gostei disso. Ela ficava triste, mas ela estava gostando. O fato de a gente não gostar, já deixava ela triste, preocupada, porque ela tinha um prazer em agradar eu e a Vivi. Então o que Deus pensa importa. 1 João 5,3 diz, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Fala comigo assim, os mandamentos de Deus, não, repete comigo, os mandamentos de Deus não são pesados. É interessante, o texto não pratica justiça. Segundo, ele não ama o seu irmão. E aí o texto vai dizer características de alguém que não ama o seu irmão, de quem não ama. Características de quem não ama. Dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Então quem ama o seu irmão é filho de Deus, quem não ama é filho do diabo. Mas ele vai dizer, como que eu não amo meu irmão? Porque o amor está meio, a palavra no português para amor, ela é muito ampla. A gente ama a esposa, mas ama sorvete. Quem aqui já falou, eu amo essa música, eu amo essa comida, sim ou não? Então a palavra amo, eu amo, eu te amo, é mais uma palavra. Então, vamos lá na prática, o que é eu amo meu irmão, ou não amo meu irmão, na prática. Vamos lá. Primeiro, inveja. Olha o que diz, mensagens que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim.
ele usa o exemplo de Caim para quem não ama. Então por que Caim? O que Caim fez que caracteriza um filho do diabo? O que Caim fez que caracteriza um filho do diabo? Matou o seu irmão. Por quê? Inveja. Inveja. Inveja do diabo. Vou repetir, inveja do diabo. Vou repetir, inveja do diabo. É o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Inveja, o que é inveja? É do que eu não tenho. Inveja do que o outro tem. Inveja do que teu irmão tem. Se o teu irmão tem um carro melhor que o seu e você torce o beiço, inveja. Se o seu irmão comprou um carro melhor que você, uma casa melhor, e você não celebra, inveja. E Caim teve inveja. E a Bíblia não diz que as obras de Caim eram ruins, eram más. E as do seu irmão justas. Sabe o que significa isso? Caim fez algo que Deus pediu, que era reto. Abel fez o que era reto. Caim ficou com inveja. Então escuta, Deus mandou você fazer algo. Faça, não fica olhando para quem não está fazendo. Isso só vai dar inveja. Sabe por que muitos de nós temos inveja? Porque passamos no Instagram a vida inteira olhando a vida dos outros, em vez de construir aquilo que Deus mandou a gente construir. Aleluia, nenhum amém. Eu sinto que eu vou perder membros hoje. Hoje alguns não vão querer mais congregar aqui. Deixa eu falar uma coisa. É muito mais fácil dizer que a grama do outro está verde do que acordar mais cedo, jogar ureia, cortar a grama. Cuida do que Deus te deu, faz crescer o que Deus te deu, dá a sua oferta que Deus pediu e não fica olhando para o Abel. Pastor, como é que eu não amo meu irmão? Eu não amo meu irmão quando a inveja é uma característica do meu coração. E por que o assassinou? Porque as obras eram más. Ingratidão gera comparação, e comparação leva a inveja. Guarde isso aqui vale, bota no Instagram lá se quiser. Ingratidão leva a comparação. Ingratidão leva a comparação. Quer ver um exemplo prático, básico? No final do ano, as primas se reúnem tudo, os primos tudo, todo mundo junto. Aí você recebe uma bicicleta de presente, uma barra forte. O pessoal mais novo não sabe o que é isso. É uma bicicleta top, com freio no pé, que a gente descia o Morro de Arião e fazia assim, ó, Deus o livre, aquilo era massa. Tá, você ganha uma barra forte. O seu primo ganha uma de alumínio 28 marcha, com câmbio Shimano, e freio a disco, e lanterna não sei do que. Aí você estava feliz, estava olhando para a bicicleta do seu primo, faz igual o Kiko e o Chaves, um barquinho. A inveja é quando você não é grato com o que você tem. Você vai comparar com quem tem outro. Agora, se você pegar a sua bicicleta, sua esposa, seus filhos, olhar para eles e dizer: Deus foi bom comigo, eu não merecia isso aqui. Você não vai olhar para quem está recebendo um mais ou menos, porque tem um primo que ganhou só um carrinho de plástico do 99, mas você não olhou para o carrinho de plástico do seu primo, você olhou para a bicicleta melhor que a sua. Por isso que manifesta-se as obras do diabo na nossa vida, quando a gente não é grato com aquilo que a gente tem. Uma vez eu estava ingrato com um carro que eu tinha. Você já sabe, o Versalhes. Eu estava ingrato porque chovia dentro, era uma desgraça aquilo lá. Eu estava reclamando, porque tinha uma goteira caindo na parte de trás do carro um dia de chuva, eu indo para casa. Lá na rodovia Luiz Rosso, indo para Grande Morro Estevão. E eu estava indo, e naquele caminho, eu passei numa lombada. Quando eu passei na lombada, estava passando do lado de uma carroça. A minha filha estava comigo no carro, minha esposa, a Vitória estava ali. Mas na carroça tinha uma família com uns 4, 5 filhos, na chuva. E eu precisei olhar aquilo ali, para ver como ingrato eu estava. Só que a gente percebe o carro melhor que o nosso e não agradece por aquilo que a gente tem. Posso te abençoar com uma palavra?
Minha oração é que você não precise perder o que você tem para valorizar. Vou repetir. Minha oração é que você não precise perder o que você tem para valorizar o que Deus te deu. As obras do diabo são manifestas aqui, na inveja. É interessante. Os filhos de Deus não têm inveja, porque são gratos com tudo. Pelos detalhes, pelos livramentos, pelos pequenos e grandes milagres. Pela salvação, por Jesus, pela família, por dias bons e dias ruins. Os filhos de Deus celebram a conquista do outro. Sabe celebrar o fruto alheio. Coisa boa, meu irmão, de verdade. Coisa boa. Coisa boa é você ver um filho de Deus se alegrando com a conquista do outro. Ai, coisa boa é quando a gente tem filhos de Deus perto da gente. Uma pequena conquista nossa, ele faz uma festa com a gente. Porque o verdadeiro filho de Deus não é aquele que chora com você, é o que se alegra com você. Porque chorar até não é tão difícil, meu irmão. Até os inimigos choram quando a gente está passando uma coisa muito difícil. Agora, se alegrar, tem que ser muito amigo. Tem que ser muito amigo. Os filhos de Deus, só um coração grato celebra as vitórias e conquista do outro. Só um coração grato dorme em paz. Quem quer dormir em paz? Antes de dormir, vê tudo que Deus já te fez de bom. Agradece. E você vai lembrar do Salmo 4 que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Segundo, marcas do filho de Deus e filho do diabo. Marcas do filho do diabo: maledicência. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. O que é o diabo? Peraí, só um pouquinho. Todo aquele que odeia o meu irmão é um assassino. Eu não matei ele, só odiei. Mas a Bíblia fala que odiar o irmão é como matá-lo. Por quê? Quando você odeia alguém, você mata ele aqui dentro. E aí você começa a falar mal do seu irmão para alguém e você mata ele no coração do outro. E o nome disso é maledicência. Quando você empresta a boca para falar mal de alguém. Vou repetir. Quando você empresta a boca para o diabo para falar mal de alguém. Aqui eu e você caracterizamos filhos do diabo. Maledicência, odiar. Odiar o irmão é ser um assassino. E a gente lembra dos mandamentos, os 10 mandamentos: não matarás. E a gente pensa, mas como assim? Se em Levítico diz que se você olha que interessante, se você olho por olho e dente por dente, se você matasse você morreria. Só que em Levítico diz que se você pegar um ladrão na sua casa, roubando a sua casa, e você matá-lo, você não morreria. Por quê? Se olho por olho, dente por dente. Mas se você encontrasse um ladrão na sua casa e você o matasse, você em defesa da sua casa, você não morreria. Por que não morreria? Se é olho por olho e dente por dente. Mas a Bíblia diz que se você encontrasse esse mesmo ladrão no outro dia e matasse ele, você morreria. Ué, peraí, só um pouquinho. Se eu encontrar ele no meu jardim e invadir a minha casa, eu matar ele, eu não morro. Não, mas se encontrar no outro dia, lá no tribunal, e matar ele, eu morro. Por quê? Porque aqui foi defesa, aqui foi vingança. Eu matei ele, eu sou um assassino, aqui dentro, antes de matar ele fisicamente. Por isso que quem odeia, mata. Não diz, por favor, não fala, não pensa, mas depois pergunta para Deus mostrar pessoas que porventura você odeia. Você está assassinando essa pessoa dentro de você todo dia. E eu vou dar um passinho para frente. Quem assassina pessoas dentro todo dia, fica com cheiro de cadáver dentro todo dia. Você não é feliz. São pessoas amarguradas, são pessoas que não celebram a vida, elas não têm sorriso, elas não têm, a vida delas tem cheiro de cadáver, porque ela todo dia mata alguém dentro. E aí você pensa, estou odiando aquela pessoa, você acha que faz mal para ela? Não, você está tomando um veneno para ela morrer. E ela não vai morrer com esse veneno, é você que está morrendo. Eu não vou falar sobre isso, mas perdão, por exemplo. Quem não perdoa é como pegar uma granada, tirar o pino e jogar o pino, ficar com a granada. É você que corre o risco de morrer. Quem está entendendo? Quem é filho de Deus fala um amém, assim, um amém.
Porque odiar é matar dentro. Uma das formas de matar alguém é a maledicência. Eu estava falando com a Viu esse dia sobre isso. Tem crente que é o apelido de crente mormaço. O que é mormaço, pastor? É aquele crente que não parece, mas queima. Sabe? Tu está no mormaço sem camisa. Não tem sol, é só um mormaço. Você chega em casa, está um vermelhão. Mas não tinha sol. Mas o mormaço queima. Sabe qual é o crente mormaço? É aquele que fala assim, ó, sabe fulana? Estranha ela, né? Ela está estranha ultimamente. Percebeu como ela está muito vaidosa? Mormacinho. Tu acha justo? Não sei, não acho tão justo, né? A igreja fica aqui, o pastor ir para os Estados Unidos assim, tanto tempo. Mormacinho. Você acha justo? Você viu lá a menina cantando? Aquela menina cantando, ela canta muito bem, mas você viu o cabelo dela, que estranho? Mormacinho. Mas assim a gente vai queimando com frasezinhas. Maledicência. Os filhos de Deus não são maledicentes. Os filhos do diabo são. Os filhos do diabo não pacificam, eles aumentam a dor e a injustiça. Lá no grupo do WhatsApp da família, um filho do diabo é fácil de ver. O filho de Deus também. O filho do diabo, alguém bota um negócio do PT, ou do Bolsonaro, do Lula, o filho do diabo já vem, olha aí, que comece as brigas. O filho do diabo, ele já puxa um negocinho. Ô tio, você viu aquilo ali que fulano falou? Ô Satanás, estás aí? Sabe, ele instiga. Agora olha que lindo, recebe isso no seu coração. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Não, vou repetir, você dizer amém. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O contrário é verdade. Não são bem-aventurados os que não pacificam, porque serão chamados filhos do diabo. Aleluia. Quem está junto comigo? Os filhos de Deus emprestam a língua para abençoar, emprestam a língua para pacificar. Terceiro, dar a vida. Olha que interessante, nisso conhecemos o amor, que Deus deu a vida por nós e devemos dar a vida pelo meu irmão. Irmão, pastor, peraí, agora ficou pesado. Como é que eu dou a vida pelo meu irmão? Como assim, eu vou ter que montar guarda na frente dele? Se ele precisar morrer, eu vou no lugar dele? Como é que é isso? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, nisto conhecemos, os filhos do diabo não corrigem, pois corrigir envolve tempo, e tempo é dinheiro. Sabe como é que eu dou a vida, que eu empresto? Perdão. Os filhos de Deus dão a vida quando? Quando doam o seu tempo, doam sua atenção e doam o seu cuidado, os seus recursos para alguém. Porque dar a vida é dar o fluxo da vida. Não é dar a vida coração batendo, é dar a vida fluxo. Eu vou dizer uma coisa, quando você para 2 horas para ouvir alguém em depressão, para orar por ela no final, você nem deu um conselho, mas você parou a sua vida, parou a sua história. Você podia ganhar dinheiro, você podia fazer outra coisa, mas você parou por alguém, você deu a vida. Os irmãos lá na água, na piscina da Unesc, naquele momento, eles estão dando a vida. Porque a vida é um fluxo. Os voluntários do mercado solidário dão a vida. Quando você bota a mão no seu bolso e oferta, você dá a vida. Porque a vida é o fluxo. E a gente pensa, não vejo a hora de dar vida para alguém. Quando alguém for tomar um tiro de fuzil, eu pulo na frente. Não é disso que a Bíblia está falando. Se você não consegue nem dar meia hora da sua vida, quem dera pular na frente. Deus não está pedindo para pular na frente. Deus está pedindo para você tirar 1 hora da sua semana para ouvir o seu filho. Deus está pedindo meia hora da sua semana para tomar café com a sua esposa. Você joga futebol, você dá vida para todo mundo, menos para ela. Então,
Dar a vida pelo irmão é parar, é emprestar. Quem está entendendo, diga amém. Os filhos de Deus dão a vida. Não é morrer na cruz pelo irmão, mas dedicar o seu fluxo. Os filhos de Deus corrigem, pois isso é prova de amor. Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com os filhos que amam. Os filhos de Deus aceitam correção. Quer provar se uma pessoa é um filho de Deus? Corrija ela. Vou repetir. Quer provar se uma pessoa é um filho de Deus? Corrija ela. Ela aceita a correção. Quarto, generosidade. Olha, se alguém possui recursos e vê o seu irmão padecer necessidade de fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, quarta característica de um filho de Deus. Quarta característica de um filho do diabo. Os filhos do diabo amam o dinheiro, amam as coisas e usam as pessoas. Os filhos de Deus são generosos. Nosso extrato bancário revela o nosso tesouro. Ali está o nosso coração. Nossa forma de lidar com dinheiro fala muito se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. E eu vou dizer, meu irmão, por favor, entenda. Eu não estou falando de dízimo de oferta agora, não. Fique em paz. Estou falando de generosidade. Me desculpa, mas eu não consigo ver um filho de Deus brigando por 3 centavos, por 5 centavos de troco no mercado, sabendo que aquele centavo vai fazer falta para o caixa. E um filho de Deus está ali dizendo, é meu, eu tenho direito. Você não entendeu nada. Não consigo. Não consigo ver um filho de Deus usando e abusando de um pobre. Não consigo. Filho do diabo faz isso. Eu não consigo ver um filho de Deus comprando um picolé na rua que custa R$9 e ele dá 10 e faz uma briga por esse R$1 se não vir. Eu não consigo ver um filho de Deus não sendo generoso no pequeno. E aí você pensa, não pastor, mas eu sou um homem generoso nas coisas grandes. Às vezes as coisas grandes é só para impressionar os outros. No pequeno e no secreto. Filho de Deus. É simples. Mas a generosidade é como que eu vejo alguém em necessidade. Eu não estou falando de caprichos, eu estou falando de necessidade. Como que eu vejo algum irmão em necessidade e eu tenho e não faço nada? É impressionante como eu vejo filhos de Deus nas favelas e às vezes vejo filhos de Deus nos palácios, mas vejo filhos do diabo nos palácios e filhos de Deus nas favelas, filhos do diabo nas favelas. Porque às vezes lá no mercado solidário é impressionante, famílias que estão no mercado solidário não têm o que comer. Recebe o alimento, depois de 3 meses pega um emprego, no 4º mês que ele agora está empregado, ele vai lá porque ele ganhou uma cesta básica da empresa. Ele ganha um salário mínimo e ele ganhou uma cesta básica da empresa. Ele vai lá no mercado solidário, tira 5 quilos da cesta e entrega. E diz, eu tenho como ajudar. Filhos de Deus. Filhos de Deus que observa. Filhos de Deus que observa. Quem está comigo? Os filhos do diabo amam o dinheiro. Os filhos de Deus não, são generosos. Nosso extrato revela. Zaqueu mostra que uma das consequências da salvação é a generosidade. A característica de Deus é a generosidade. E por último, discurso versus prática. Os filhos de Deus não podem amar de palavra, nem de língua, mas de verdade e de fato. Não nos tornamos filhos de Deus pelo que fazemos, mas fazemos, o que fazemos revela se somos filhos de Deus. O amor é a maior marca de um filho de Deus. 1 João 4,20, se alguém afirma, eu amo a Deus,
mas odeia o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Nosso discurso deve estar casado com a nossa vida. Nossa prática deve estar casado com nossa pregação. Nossa ortodoxia deve andar de mãos dadas com a nossa ortopraxia, nossa prática. Que nossas mãos levantadas no domingo possam também levantar o caído na segunda. Que nossas canções de adoração possam gerar vida e ganhar vida na nossa prática. João escreve uma carta para a igreja, logo é uma carta de correção, não de acusação. É interessante, ela está dizendo, vocês não podem ter essas características. Escute você que está me ouvindo, eu preguei só um culto dos 5 nesse domingo, e poderia nem pregar, porque cheguei cansado, a minha esposa estava em casa, a gente queria ficar com a Bela, mas eu fiz questão de vir. E eu vim aqui para dizer que nós podemos ser filhos de Deus ou filhos do diabo. Mas eu não estou falando para os filhos do diabo. Eu estou falando para os filhos de Deus. Essa carta é para os filhos de Deus. E essa carta está dizendo, vocês não podem ter essas características. Vocês são filhos de Deus. É um pai chegando em casa dizendo, filho, você não usa droga, você não bebe álcool, você é um menino de Deus. O pai não está chamando o filho de drogado, e nem chamando o filho de alcoólatra. Ele está dizendo, essas características não são suas. Olha papai e mamãe, como a gente tem buscado viver, essas são as características de vocês. E quando um pai faz isso, ele ama. E se você, depois de ouvir essa mensagem, sair por aquela porta e dizer, eu não me importo muito com o que Deus falou hoje, então o seu prazer está em ter prazer, e talvez você tenha características do filho do diabo, mas saiba que você ouviu uma mensagem que alerta você para não ser um filho do diabo, porque Deus te chamou como filho dele. E se você é filho de Deus e da luz, essas são características do filho da luz. E é triste emprestar a boca para o diabo. Já emprestei algumas vezes. É triste você olhar para o seu dinheiro e achar que é seu. E já que é seu, você não dá. Porque dói dar o que é seu. Mas quando você entende que tudo que você tem é de Deus, não dói. Porque não é seu. Se eu pegar esse teclado aqui desse irmão, tirar aqui e dar para alguém, não vai doer em mim. Esse teclado não é meu. Não vai doer, eu não vou sentir nada. E vou ficar feliz porque alguém ficou feliz. Mas ele ficou triste. Não doeu nada em mim, o teclado não é meu. Agora, quando eu entendo que tudo que eu tenho é de Deus, não dói. Não é difícil para mim. Não é difícil para você. Se a gente entender que tudo que a gente tem é do nosso Pai. E nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Todo mundo é filho de Deus. Mentira, não todo mundo é filho de Deus, não. Aquele que é nascido de novo é filho de Deus. E quem é nascido de novo tem características de filho de Deus. Eu oro para que mais do que pessoas se batizando, pessoas nascendo de novo do Espírito, tendo características do Pai. Eu vou te abençoar com uma palavra. Você é a cara do seu Pai. Não fala isso para a Vitória, que ela vai ficar um pouco chateada, nem para a Isabela, porque elas vão dizer que prefere ser parecido com a mãe. Mas você é a cara do seu Pai. Que coisa linda. Eu vou te abençoar com uma palavra. Não sei, você recebe isso no coração. Vou te abençoar com uma palavra. Pessoas vão dizer assim, você tem características de Jesus. Eu olho para você, eu vejo assim, você é um homem de Deus. Você tem características de Deus. Você é parecido com o seu Pai. Quando você fala, é bom. Quando você faz algo, é bom. Você tem características de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Quem aqui reconhece
que é um pecador e tem coisas que são características do diabo na sua vida, levanta a mão. Vamos fazer uma oração juntos. Fala assim: Senhor Jesus, às vezes eu pareço mais com o diabo do que com o Senhor. Me perdoa. Eu te peço, eu me arrependo. Muda o meu coração, muda as minhas práticas, muda a minha mente, para que eu possa ser luz no meio das trevas, ser sal nesse mundo. E quando as pessoas olharem para mim, vão ver o meu Pai, vão ver o Senhor, em nome de Jesus. Quem recebe isso? Vamos orar? Fica de pé. Eu queria que você emprestasse a sua boca agora para o Espírito Santo. Não empresta para o diabo, amém? Posso ouvir um amém? Então tira da sua boca lá na sua casa: maldito, desgraçado, vai dar tudo errado, demônio. Em nome de Jesus, tira isso da sua boca na sua casa. Posso ouvir um amém? Quando você abrir a sua boca, vai ser bênção. E agora começa a fazer isso com seus filhos, com a sua esposa, com quem está perto de você aí. Abre a boca para ser bênção agora. Fala: eu oro para que você seja uma bênção. Eu oro para que você prospere. Eu declaro sobre você: você é uma bênção. Você é virtuosa. Você é virtuoso. Filho, você vai viver os sonhos de Deus. Nenhuma palavra do diabo vai chegar na sua tenda e na sua casa. Libera palavras de vida sobre alguém. Senhor Jesus, nessa noite nós liberamos palavras de vida, porque o diabo não vai ter nenhum acesso. O problema não é o diabo. O Espírito Santo habita em nós, Senhor. E se Ele habita em nós, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não tem acesso aos meus lábios, não tem acesso às minhas mãos, não tem acesso à minha casa. Eu libero palavras de bênção sobre os meus irmãos que estão aqui. Esse casamento vai ser blindado pelo Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que o diabo tem tentado atacá-los, mas o diabo não vai ter poder, porque nós declaramos vida sobre esse casamento. Declaramos vida sobre esse matrimônio, sobre esses filhos. Esse filho, esse menino, essa menina vai crescer, e nenhuma ideologia do inferno vai tocar no coração e na mente dos nossos filhos. Eles crescerão, os meninos crescerão meninos, serão grandes homens, homens de Deus, serão pais e maridos segundo o seu coração. As mulheres serão mulheres maravilhosas e virtuosas. Elas serão prósperas, serão diligentes, serão inteligentes. Elas serão bem-sucedidas em tudo que fizerem. Senhor Jesus, nós oramos pela empresa desse irmão agora. Nós abençoamos. Se ele está prosperando, Jesus, que ele prospere ainda mais. Senhor, se ele está prosperando muito, que ele prospere 10 vezes mais. E se ele não está prosperando, oramos para que a semente no momento certo dê fruto. Senhor, dá diligência, da criatividade, da sabedoria, aquilo que o Senhor tem para eles. Nós declaramos palavras de bênçãos agora sobre nós. Espírito Santo, usa a nossa boca, não só agora. Usa a nossa boca no trânsito, usa a nossa boca ao chegar em casa, usa a nossa boca amanhã de manhã, usa a nossa boca nos funcionários. Os empresários que estão aqui vão chegar na empresa e vão dizer: eu abençoo esse lugar, eu abençoo todos que trabalham aqui. O empregado vai chegar e vai dizer: eu abençoo, do chefe ao último funcionário. Esse lugar é um lugar de bênção. Os meus irmãos vão pegar o salário na mão e vão dizer: obrigado, Jesus, nós consagramos a Ti esse salário, porque o Senhor proveu esse recurso. E eu oro para que esse salário multiplique por 10 vezes, que possam fazer mais do que poderiam. Alguns aqui, Senhor, têm amaldiçoado o seu recurso, tem dito para o seu recurso: isso aqui é uma miséria, isso aqui é uma pobreza. E aí tem se tornado uma miséria e uma pobreza. Pelo contrário, Senhor, o pouco, com pouco, o teu filho vai fazer muito. Ele vai conseguir realizar sonhos do coração. Pai, presentes secretos que o Senhor tem para eles, diligência, Senhor. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. E nós queremos ser pacificadores. Nos dá sabedoria para estar em alguns grupos de WhatsApp, outros temos que sair. Nos dá sabedoria para ser pacificador onde estamos. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para a prosperidade do irmão e dizer: yes,
Que bom que Deus está fazendo isso com ele, que nós podemos celebrar isso, Senhor, que nós podemos ajudar o caído, que ninguém que o Senhor mandar na nossa porta, ninguém que o Senhor mandar perto da gente com uma necessidade, vai sair de mãos vazias. Nem que seja um detalhe, nem que seja um carinho, ninguém vai sair de mãos vazias. Senhor Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: tem um Deus aí, tem um Jesus na vida dessa pessoa. Ele é parecido com Deus, não parecido com um pastor evangélico, não parecido com um papa, não parecido com um cantor evangélico, mas parecido com Jesus. Que as pessoas não reconheçam os membros dessa igreja por ser membros da Abapai, que eles não sejam reconhecidos porque tem um adesivo no carro, mas sejam reconhecidos porque tem características do Pai na vida deles. Eles vão olhar para os meus irmãos e vão dizer: uau, é filho de Deus, uau, é filho de Deus. Meu Deus, aquele cara é tão bom estar perto dele, aquela mulher é tão bom ouvir ela. Eles são filhos de Deus. Escute, eu vou te abençoar com uma palavra. Você vai entrar numa loja e as pessoas vão dizer: uau, o ambiente mudou. Você entrou aqui, trouxe uma paz nesse lugar. Em nome de Jesus. Você vai chegar na empresa, o seu chefe vai dizer: todas as vezes que você está, o ambiente é outro. Todas as vezes que você abre a boca, alguma coisa maravilhosa acontece aqui. Você vai prosperar. Começa a abençoar o seu trabalho, começa a abençoar os seus negócios, começa a abençoar os seus relacionamentos. Eu vou te abençoar com uma palavra agora. Você vai ter amigos mais chegados do que irmãos. Você não vai perder os seus amigos. Deus vai dar graça e vai trazer amigos para perto de você. Sim, você é um filho de Deus. Você não tem inveja, você não é maledicente. Quem aqui é grato? Fala: Jesus, obrigado. Agradece Jesus agora: obrigado, Jesus, pelo carro. Obrigado pela minha casa que eu vou dormir agora. Obrigado pelo meu emprego. Obrigado pela minha esposa, Senhor. Pelos meus filhos. Eu não tenho filhos ideais, eu tenho filhos de verdade, e eles são maravilhosos, com limitações, sem limitações. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter os meus pais vivos. Você que tem os pais vivos, agradece. Fala: Jesus, obrigado pelos meus pais ainda, eles estão vivos. Você que tem avó vivo, diga: obrigado, Jesus, pelos meus avós. Quantos não tem mais? Seja grato. Você tem tanta coisa para agradecer nessa noite. Agradece porque você está ouvindo a minha pregação. Significa que os seus ouvidos estão abertos. Agradece porque você pode pegar um carro agora e ir para casa. Agradece a Jesus porque você jantou, almoçou hoje. Tantas pessoas não têm uma comida e você almoçou de forma esbanjadora hoje. Teve o que quis. Senhor Jesus, obrigado. O Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado faltar nada. Você não precisa ir no mercado solidário, porque você tem recurso para abençoar o mercado solidário. Você não precisa ir no bazar buscar uma roupa, você pode abençoar alguém com uma roupa. Você tem muito mais para agradecer. Os filhos de Deus são gratos. Os filhos de Deus abençoam. Quem aqui é filho de Deus mais uma vez? Aleluia. Recebe essa palavra no seu coração. Amém? Aleluia. Vamos embora? Vamos embora? Amém? Que essa semana o Espírito Santo lembre que você não é filho do diabo. Fala comigo: eu não sou, os meus filhos não são, a minha casa não é, lá em casa ninguém é filho do diabo. Nós somos filhos de Deus, e o diabo não tem acesso ao coração dos meus filhos, ao coração da minha esposa. Fala comigo: ao coração do meu marido, ao coração dos meus amigos, ao coração daqueles que estão perto de mim. O diabo não tem acesso. Eu sou filho de Deus. Para a gente encerrar, fala comigo: eu sou filho de Deus. Fala para o seu irmão, fala: você é um filho de Deus. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Pai, quem é filho de Deus? Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Deus te abençoe.